mensagem dizendo que estava no ensaio e por conta disso não ia poder participar, que eu perdoasse a ele. Eu disse para ele que ele estava perdoado. Em glória a Deus. Aleluia. Mais um minutinho aí para o pessoal ir chegando. Todos irem entrando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, qualquer que seja, pois somente somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. E um dia, quando enfim tiver que tomar uma decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim.
possamos ter essa fé, Senhor, a fé que deposita tudo no Senhor, a fé que deposita tudo em Ti, a fé que nos leva a crer que todas as coisas repousam nas Tuas mãos e que o Senhor não perdeu a mão, como normalmente se fala. Que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem regado esse jardim fechado que somos nós, jardim do Senhor, plantio do Senhor, para que sejamos colheita do Senhor também. Que bom, ó Deus, que na Sua presença temos liberdade para adorar, liberdade para servir, liberdade, Senhor, para apresentar as nossas vidas e as nossas orações a Ti. Em um dia diferente, em um momento diferente, onde muitas coisas eram trazidas ao nosso coração, mas uma semana está acabando, com ela terminando mais uma jornada de trabalho para alguns, mais uma jornada de estudo para outros, mas que a nossa fé nunca acabe, Senhor, que a graça do Senhor nunca acabe, que a paz que excede todo entendimento jamais acabe, como acaba um dia, como até mesmo pode acabar um momento de alegria ou um momento de tristeza, que aquilo que o Senhor tem para nós jamais acabe, em o nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós, a mim e a minha família, aos Teus filhos que estão conosco aí, nos acompanhando, Senhor, participando deste momento, também as suas casas, as suas famílias, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que a Tua bênção repouse sobre todos nós. Recebendo o Evangelho, aqueles que nesse momento estão louvando ao Senhor, aqueles que logo mais vão estar reunidos, em o nome de Jesus, na presença do Espírito Santo, para a glória do nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador, Senhor e Redentor, Senhor e Criador, Senhor e Sustentador, Senhor e Autor da nossa fé. Esse é o Senhor que servimos, é o Senhor que adoramos, é o Senhor que apresentamos as nossas vidas nessa noite, te pedindo a Sua bênção, onde quer que estejamos, e isso fazemos e pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eternamente. E o povo de Deus diz amém e glória a Deus. Aleluia. Vou botar o violão aqui. Não, pode deixar aqui, não tem problema. Amém, espero que todos estejam vendo bem, todos estejam ouvindo bem, e que seu coração esteja em paz, no nome de Jesus, nessa noite, que você tenha tido um dia abençoado, um dia tranquilo, uma semana guardada pelo Senhor, no nome de Jesus. Então, você que está aqui em Ilhéus, em Tapetinga, Itabuna, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, que Deus abençoe a sua vida grandemente, no nome de Jesus, mais uma vez, nosso Senhor. Amém? Antes de irmos a uma breve ministração e reflexão à luz da Palavra de Deus, deixe-me só trazer alguma coisa, algo para você, algumas coisas para ti, e nós vamos ter que mudar no sentido dos nossos cultos lá. O decreto aqui da prefeitura, e eu vou ser breve nisso para que a gente possa ir ao melhor de tudo, que é a palavra do Senhor. O decreto aqui da prefeitura trouxe uma ambiguidade jurídica, por assim dizer. Trouxe uma possível falha de interpretação. O decreto fala que durante a semana
as igrejas ou templos religiosos de qualquer tipo de fé ou crença podem funcionar de segunda a sexta, uma vez por semana, por não mais do que 1 hora. Isso todos já sabiam. Mas a segunda parte do artigo 2º desse mesmo decreto diz que aos finais de semana poderia haver um culto e 3 celebrações. Isso ficou de muito difícil entendimento do que seria isso. Se poderia se escolher um dia para se fazer cultos e então nesse dia ter 3 celebrações, ou se era um culto com 3 celebrações, com 3 momentos, como se fossem repetições daquilo. Então, realmente, o decreto abria margem para esse tipo de interpretação. Pois bem, consultando aqueles mais próximos a isso, e até para evitar algum tipo de discussão ou dúvida, já que foi levantada essa dúvida razoável, a explicação mais plausível, mais fácil de entender, pelo menos que chegou a mim, é que é um culto, mas no caso de igrejas grandes, igrejas muito grandes, e que não teriam capacidade por conta da organização dos templos, das cadeiras, dos bancos, não tendo como receber todas as pessoas em um só culto, então poderia fazer até 3 celebrações. Eu não sei quem foi que disse isso para eles ou explicou isso lá para a Secretaria do Meio Ambiente ou para a própria Prefeitura, mas o fato é que é isso. É um culto que pode ser dividido em 3 partes. Imagine um culto que teria um momento de louvor, um momento de ministração da palavra, de ofertório, e depois isso era repetido. Então, só é possível fazer um culto, no domingo, no caso. E, repito, em se tratando de uma igreja grande, aí então é como se parte do povo ficasse na igreja, um exemplo, à noite, das 18 às 19, depois um segundo grupo das 19 às 20, um terceiro grupo das 20 às 21 horas. Então, para eles, isso seria um culto só em até 3 celebrações, porque seria 1 hora em cada um desses momentos, mas com um público diferente. Dos cultos que nós já fizemos aqui, não tivemos a necessidade de fazer outra celebração em sequência. Nós organizamos tudo de maneira a cumprirmos o decreto, mas não vamos poder fazer um culto pela manhã e um culto pela noite. Não, é um culto só que pode ser dividido em 3 partes. Se tivéssemos, por exemplo, no estudo bíblico, muita gente para estar lá, essas pessoas poderiam estar um grupo de 9 às 10, um outro grupo de 10 às 11 e um terceiro grupo das 11 ao meio-dia. Ou à noite, da mesma forma, parte do povo das 18 às 19, das 19 às 20, das 20 às 21. Isso para eles são 3 celebrações em um culto só. Então ficou muito mal entendido, com possíveis interpretações, inclusive por uma má interpretação possível dessa, algum tipo de restrição ou até punição para a igreja. Então, para evitar algum tipo de problema, nós vamos manter o culto das quartas-feiras, a reunião de oração e o culto da família em um momento só, às quartas-feiras, 19h30, e vamos manter o culto de domingo à noite, 19 horas também, de 19 às 20 horas, para que não tenha nenhum tipo de problema. E domingo pela manhã, então, já que não podemos ter 2 momentos no domingo, os estudos bíblicos eu vou continuar fazendo aos domingos pela manhã, em 2 lives, de 9 às 10, de 10 às 11, porque aí para isso não existe nenhum tipo de impedimento. Então a ideia era fazer os 3 cultos presenciais, mas não vamos poder fazer.
para evitar algum tipo de problema, e uma live por semana. Dessa forma, e por conta dessa necessidade, vamos fazer então 2 cultos presenciais, e o que será essa live semanal vai ser o nosso estudo bíblico. Então, ao invés de quarta na igreja, domingo de manhã e domingo à noite na igreja, no templo, nós vamos estar quarta à noite no templo, 19h30 até as 20h30, e vamos estar aos domingos à noite também no templo, das 19 horas às 20 horas. E domingo pela manhã, em 2 lives nos nossos estudos bíblicos, como já vínhamos fazendo, como já estava acontecendo. Então, a nossa live semanal vai ser domingo pela manhã e não sexta à noite, como eu estava pensando em fazer, muito menos terça e quinta, como estávamos fazendo. Então, espero que todos tenham entendido, acho que ficou claro para todo mundo. A prefeitura não vai editar esse decreto, não vai mudar para que fique mais claro, para que se torne mais claro, não, vai permanecer do jeito que está, até que haja uma flexibilização maior. Aquilo que se espera é que se libere as igrejas para 2 cultos na semana e 2 cultos aos finais de semana. Então vamos poder voltar às nossas atividades de culto normalmente, terça e quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Mas enquanto esse decreto permanecer, se não me engano é o decreto 37 de 2020, nós vamos ter que alterar um pouco isso aí. Então, para quem entrou depois, não vamos poder fazer cultos presenciais domingo de manhã e domingo à noite, por conta de uma má ou deficiente redação do decreto municipal que nos permite as atividades de volta. Então vamos ter culto presencial quarta-feira, às quartas-feiras, juntando terça e quinta num culto da quarta, e domingo à noite, 19 horas. Quarta, 19h30, domingo à noite, 19 horas. E aos domingos pela manhã, vamos ter o nosso estudo bíblico em forma de live. Amém? Todos entenderam? 2 cultos presenciais, quartas e domingos à noite, e uma live semanal com o nosso estudo bíblico aos domingos pela manhã, com aquilo que eu tinha já pensado também para as sextas-feiras, como hoje, de que vocês propusessem assuntos, que vocês propusessem temas, para que nós pudéssemos estudar sobre isso, falar sobre isso. Mas isso também pode acontecer aos domingos pela manhã. Se você quiser sugerir algum tema para estudo, para a gente conversar, para a gente dialogar, discutir no bom sentido, de trazer assuntos ao nosso conhecimento, você pode fazer. Você pode me mandar um zap, se você não tem meu número, 82002000, mas acredito que todos tenham, para que a gente possa, enquanto perdurar esse decreto, nós vamos então continuar fazendo as lives nos domingos pela manhã, ok? E que Deus abençoe a todos. Então, de novo, para não ter nenhum tipo de dúvida, quarta-feira presencial no templo da IBS Ilhéus, 19h30. Domingo à noite, presencial no templo da IBS Ilhéus, 19 horas. E domingo pela manhã, 9 horas até às 11, nosso estudo bíblico em forma de lives. Amém? Isso por conta dessa divergência de interpretação em relação ao decreto. Então, na dúvida, é melhor não forçarmos a situação, sem contar que as pessoas entraram em um grande desespero aqui em Ilhéus de novo. São mais de 400 casos ativos do Covid-19. De quarta para quinta-feira foram 9 óbitos. E, enfim, então vamos manter sim os cultos presenciais, mas não como eu queria, 3, e sim 2, e aos domingos pela manhã ficamos aqui no culto virtual, em mais uma live, em mais um culto online, estudando a palavra de Deus. Amém? Todos entenderam? Caso alguém não tenha entendido, fala comigo depois, mas eu acho que todos
compreenderam aquilo que eu falei. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo de número 43. Uma breve reflexão. Algo que o Senhor trouxe ao meu coração e testificou de uma conversa comigo hoje à tarde com o pastor Valdemar. Eu agradeci a ele pastor Valdemar, obrigado, meu irmão, obrigado por se permitir ser instrumento nas mãos de Deus. Então a testificação daquilo que vamos conversar agora vem como resposta de Deus, confirmação de Deus, aqui no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 43, passagem muito conhecida, e que vamos caminhar dessa forma. Lucas, capítulo 6, versículo 43. E vamos também ao 44. A Alexandra tinha botado aqui Lucas 6,46, mas eu nem marquei e fixei o texto aqui, porque é Lucas 6,43. Todos acharam aí? Deus abençoe a todos. Mãe, Deus abençoe a todos mais, no nome de Jesus. Vamos lá então, Lucas 6,43. Na NVI que eu estou usando hoje está escrito: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, repito, e que Deus abençoe a todos nós. Repito, esse é um texto muito conhecido. É trazido aqui em Lucas, retratando o ensino de Jesus aos discípulos e às multidões que estavam ali com eles, com eles, né, os demais apóstolos e discípulos de Cristo. Um texto que também está lá em Mateus, no capítulo 7, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 15, temos um outro momento desse texto bíblico. Lá há o detalhe que naquele momento Jesus estava ensinando acerca dos falsos profetas, enquanto que aqui Jesus vem falando mais especificamente, Lucas traz esse ensino mais especificamente como algo a ser trazido para as nossas vidas, algo para ser retratado aos nossos corações, para o nosso dia a dia. Uma afirmação mais do que simples, mais do que fácil de ser entendido, que nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim pode dar fruto bom. Uma coisa necessariamente puxa a outra. Se a árvore é boa, a árvore vai dar bom fruto. Se a árvore é ruim, ela não pode dar fruto bom. Lá em Mateus, Cristo chega a dizer que a árvore que não dá fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Da mesma maneira que aqui em Lucas ele diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Da mesma maneira que o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, pegando os dois textos, Lucas 6 e Mateus 7, sem esquecer ou tirar do contexto, é um comparativo entre situações, entre pessoas até. Lá em Mateus 7, a questão dos falsos profetas. Da mesma maneira que existiam falsos profetas, existiam falsos mestres, existiam falsos cristos, como ainda hoje vemos tudo isso. Como existem falsos amigos, como existem falsos pregadores, como existem até falsos cristãos. Então, o texto faz a comparação de uma coisa com a outra, mas com um detalhe muito importante. Agora, sim, eu quero e preciso que você vá
lá a Mateus, capítulo 7, para que a gente possa também acompanhar o texto lá, praticamente nas mesmas palavras, mas com o cuidado e com os detalhes dessa questão do fruto, né? De que é necessário que se dê fruto, porque a árvore é conhecida pelo fruto que ela produz, e não o contrário. E você sabe disso, mas a reflexão vai além disso hoje. Você que nunca viu uma manga, se por aventura você nunca viu uma manga numa mangueira, olhando a árvore talvez você não reconheça. Se você nunca viu uma jaca, no pé de jaca, como a gente fala aqui, ou na jaqueira, talvez vendo a árvore sem aquele fruto você também não reconheça. Então é mais do que fácil entender também que se conhece a árvore pelo fruto e não pelas suas folhas, não pelo seu tamanho. Falando de coqueiros, por exemplo, aqui na Bahia, e eu acredito que no Nordeste todo, nosso Nordeste todo é recheado, por assim dizer, de coqueiros. E é impressionante lembrar ou aprender, se você não sabe disso, que o coqueiro não é uma árvore nativa nossa aqui do Brasil, foi trazido de fora. E depois de trazido de fora, tomou conta do nosso litoral, principalmente o nosso litoral nordestino. Mas nós temos coqueiros que são muito altos, coqueiros com 30 metros de altura, com 20, com 15, e temos coqueiros anões, que produzem a pouca altura. Tem coqueiros que com 2, 3 metros já estão em sua fase adulta, estão produzindo seus frutos, estão produzindo cocos, enquanto que outros só começam a produzir quando chegam a 10, 15, 20 metros, mas são coqueiros. Independente do seu tamanho, eles vão dar o mesmo fruto, alguns maiores, outros menores, alguns cocos com água mais doce, outros nem tanto, mas ela vai produzir aquilo. E vamos reconhecer, quem conhece a árvore vai reconhecer só pelas suas folhas, só pela sua estrutura, mas quem não conhece precisa do fruto. Mas o que é que isso me faz lembrar? Ou o que é que isso me traz à memória? E aí é que eu repito, entra isso que foi essa testificação do Espírito Santo através de uma conversa minha com o pastor Valdemar em relação a isso. Nós temos visto, e aí como pastores, e talvez você como ovelha também, como missionário, como diácono ou diaconisa, nós temos visto muitas árvores até viçosas, bonitas, grandes, com folhas verdes, para tirar, dá vontade de tirar uma foto até, árvores lindíssimas, folhas muito bem estruturadas, tronco forte e tudo mais, mas sem fruto. Árvores aparentemente saudáveis, mas sem frutificar. Da mesma maneira que podemos, e você também já viu, árvore aparentemente seca, galhos secos, galhos sem folhas, uma planta ou mesmo uma árvore com um tronco rachado, e a primeira aparência aquilo é de algo feio, de algo sem vida, mas ambas não têm frutos. Seja uma árvore bonita, grande, forte, cheia de folhas verdes, ou seja uma árvore mirrada de galhos secos, sem folha nenhuma e aparentemente morta, nas duas situações, nos dois sentidos, elas não têm frutos. Então elas se equiparam nesse sentido. Porque qual é a diferença entre, algo para a gente pensar, qual a diferença entre uma árvore de tronco aparentemente saudável e folhas verdes e belas para uma árvore de tronco aparentemente morto, de galhos secos e sem folha nenhuma? Elas não produzem frutos, porque até sombra elas produzem. A árvore cheia de galhos e cheia de folhas vai produzir uma sombra maior,
Mas mesmo a árvore de galhos secos ou sem folhas também vai produzir sombra menor, mas também vai produzir sombra. A única diferença está na aparência externa. Porque talvez você já tenha visto uma árvore seca, sem folhas, aparentemente morta, mas nela há vida ainda. Basta uma chuva, basta regar ou basta adubar e ela rebrota, refolha. Enquanto que uma árvore frondosa, no sentido de copa cheia, de folhas verdejantes, pode ter aparência de viva, mas a sua raiz está rasa, ou os cupins já fazendo um estrago ali dentro dela. Mas em ambos os aspectos, a única diferença é a aparência, e a aparência externa. Mas nos dois casos, seja essa árvore com muitos galhos, com muitas folhas, ou a árvore com tronco seco, galhos secos e sem folha nenhuma, ambas não estão produzindo fruto. Nenhuma das duas está produzindo nada. Na melhor das hipóteses, sombra, talvez abrigo, mas não estão produzindo nada. É por isso que Cristo diz que a árvore que não dá fruto, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Porque talvez, a depender dos nossos momentos na vida, sejamos como uma árvore aparentemente seca, aparentemente morta, mas há vida ali. Basta que algo seja regado, basta que algo seja feito para que ela floresça novamente e produza frutos. Como, no outro lado, também pode ser verdade. Podemos ter aparência de vida, podemos ter aparência de força, podemos ter aparência de saúde, podemos ter folhas verdes, mas ainda assim não estamos produzindo nada. Seja em um caso, ou seja no outro, não serve para o Senhor. Vou ler aqui, eu li Lucas 6, 43 e 44, vou ler aqui Mateus 7, versículo 15. Repito, Jesus está falando dos falsos profetas, mas podemos trazer isso sim, porque ele compara genericamente isso a tudo. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A árvore é reconhecida pelo fruto. E por que isso é mais uma reflexão do que uma pregação por si só? Que tipo de árvore nós estamos sendo ou nós queremos ser? Talvez você diga assim, pastor, meu momento não é bom. Meu momento não é bom. Eu estou como uma árvore ressequida, eu estou como galhos secos de uma árvore qualquer, como tem a canção. Eu estou sem folhas, eu estou aparentemente sem vida, mas a vida há em mim, a vida habita em mim. Eu só preciso descobrir algo que me faça verdejar novamente, que me faça de novo ter folhas e que me leve a produzir. Essa pode ser a sua reflexão. Da mesma maneira que a sua reflexão pode ser, pastor, eu me vejo como uma árvore forte, eu me vejo como uma árvore de raízes profundas, eu me vejo como uma árvore de galhos fortes, com muitas folhas, fazendo muita sombra, mas ainda assim eu não me vejo produzindo, não me sinto produzindo, falta isso em mim, sem contar que outros ainda podem fazer uma segunda reflexão, eu só estou aparentando ser essa árvore magnífica, de galhos fortes e de folhas largas, mas a verdade é que eu não sou nada disso. Então, essa é a reflexão que nós precisamos fazer.
Essa é a reflexão que nós precisamos trazer para os nossos corações e nossas mentes. Já que Cristo disse que uma árvore tem que produzir frutos, se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Se a árvore é ruim, ela vai produzir maus frutos. Mas a árvore tem que produzir, tem que frutificar, tem que gerar alguma coisa. Uma pessoa, como está lá no texto de Lucas 7, uma pessoa boa vai tirar coisas boas do seu coração. Uma pessoa má vai tirar coisas do seu mau coração. Mas em ambos os casos vão tirar alguma coisa de si. É como a árvore ressequida ou de folhas largas, ela tem que produzir. Não pode ser só o aspecto, não pode ser só a aparência, porque os falsos profetas ali, e serve para os falsos mestres, serve para os falsos pastores, serve para os falsos irmãos, serve para os falsos amigos, serve para os falsos cristãos, eles têm uma aparência de uma coisa, mas na realidade são outra. Eu prefiro não somente ter a aparência de uma árvore saudável, eu quero ser uma árvore saudável e frutificar muito para o Senhor, para que eu não venha a ser arrancado da terra, cortado e lançado ao fogo. Não podemos agir de forma diferente, não podemos ser de forma diferente. Mas, pastor, o que é esse frutificar? Aí é contigo e Deus. O seu frutificar pode ser oração, o seu frutificar pode ler a palavra, o seu frutificar pode ser evangelizar, o seu dar frutos pode ser ofertar a igreja, socorrer pessoas, administrar, gerir recursos, situações. O seu frutificar pode você está na porta de sua casa, na porta da igreja, dando uma boa noite, uma paz do Senhor, Jesus te ama. Quando pudermos fazer isso de novo, é abraçar, é beijar, é acalentar com o coração, é demonstrar, expressar seu amor, sua vida, sua satisfação pela vida da pessoa, é visitar, é estar perto, é se fazer presente, é fazer parte da vida de outra pessoa, querendo que essa outra pessoa, essas tantas outras pessoas façam parte da sua vida também. É produzir algo, é gerar algo, é fazer florescer algo, é deixar nascer alguma coisa que de você, de mim, pode sair e que vai ser bênção para outra pessoa. O fruto que surge ali na árvore, que pode ser você ou a mim, pode alimentar, seja uma árvore, seja uma ave, um animal do campo, falando de nós como vida, como pessoas. Aquilo que Deus faz frutificar em nós serve de alimento, serve de força, serve de testemunho, serve de vida, serve de consolo, serve de conforto, serve de muitas coisas para as pessoas que fazem parte da nossa realidade, desde que estejamos produzindo fruto. Desde que estejamos produzindo alguma coisa, gerando alguma coisa. Não podemos ser árvores de folhas verdes, mas sem produzir frutos. Não podemos ser árvore de galhos secos e sem folhas e da mesma forma não produzir fruto. O que é que está te faltando para você produzir? O que é que está te faltando para você gerar alguma coisa, seja para Deus, seja para a sua família, seja para a sua igreja, seja para o seu grupo de amigos? Porque não pode ser só aparência. Sem contar o quanto a aparência pode nos enganar. Repetindo e encerrando o exemplo que eu dei. A árvore pode parecer seca e morta, mas basta uma boa chuva e ela vai florescer e ela vai frutificar. De outra forma, a árvore pode ser grande, aparentemente forte e de folhas verdes, mas a sua raiz está corrompida, está sendo devorada, e basta um vento qualquer e ela vai cair, com toda a sua formosura e com todas as suas belas folhas. Mas não é a forma, não é a aparência, nós temos que produzir. Você pode olhar alguém bonito, bem vestido, um homem de terno e gravata, e achar que ele é alguma coisa na vida. E ele pode ser, inclusive,
um bandido, um sequestrador, um estuprador, um ladrão de banco, um estelionatário, um criminoso, um corrupto. Não é o seu belo terno Giorgio Armani que diz quem ele é. Da mesma maneira que você pode encontrar uma pessoa de sandália gasta, com uma bermuda muito simples, com uma camisa muito simples, ou uma calça muito simples, e aquela pessoa que tem uma aparência completamente diferente dessa outra, mas é dali que vai vir a palavra de Deus, que vai consolar seu coração, é daquele coração que Deus vai declarar uma profecia, daquela vida que vai vir um ensino que como fruto vai alimentar seu coração e sua alma. Não é uma questão de aparência. Não adianta estarmos bem vestidos, arrumados e cheirosos na igreja, por exemplo, e não estarmos produzindo nada. Da mesma maneira que não adianta ficarmos como galhos secos e da mesma forma não estarmos produzindo nada. O que faz a diferença é o fruto. Porque quem nos sementeou é perfeito. Quem nos sementeou, quem nos plantou, quem nos regou e nos fez germinar, crescer, brotar e crescer, foi o Espírito Santo. E fomos regados com o sangue de Cristo. Então a semente é boa, a terra é boa, o jardineiro é fantástico. Agora, se vamos produzir frutos ou não, isso é contigo e é comigo. E esse fruto, repito, tem várias formas, tem vários tamanhos, tem vários sabores, espiritualmente falando e sendo transformado em realidade na vida de cada um de nós. E você e eu precisamos escolher que árvore vamos ser, que árvore queremos ser. Se só uma bela árvore cheia de folhas, fazendo sombra, mas sem nada a produzir, se uma árvore de tronco partido, galhos secos, sem folha alguma, mas também sem produzir. Precisamos fazer essa escolha. Precisamos tomar essa decisão. E a minha é dar muitos frutos na presença do Senhor. Não podemos ser árvores lindíssimas, árvores belíssimas, onde os casais de namorados querem tirar fotos debaixo da sua sombra, ou até escrever os seus nomes dentro de um coração no nosso tronco, sem que estejamos produzindo absolutamente nada. Você precisa produzir para o reino. Você precisa frutificar para o reino. Todos nós precisamos frutificar para o reino de Deus. Lembrando que somos igreja, e a igreja é a esperança dessa terra. A igreja é a esperança de Deus nessa terra. Então você e eu precisamos frutificar sim e muito, para que não sejamos cortados e lançados ao fogo. Não por nós mesmos, essa não é uma questão de julgamento humano, mas sim pelo Senhor, porque um dia vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que fazemos na presença do nosso Deus. Amém? Então eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, aqueles que estiveram conosco nesse momento. Decida hoje, decida esse final de semana, que árvore, que tipo de árvore você quer ser, se alimentando a muitos, se alimentando a poucos, se dando pequenos frutos ou frutos enormes, se vai ser uma pitanga, uma acerola, ou se vai ser uma jaca, se vai ser um frutapão. A questão não é o tamanho, é como dízimo, é como oferta. A questão não é o tamanho, a questão é produzir. Se você produz fruto, você está bem. Você só não está bem se você não produzir nada. Porque seja pequeno, ou seja grande, seja pouco, ou seja muito, o que importa é produzir. Porque senão não há diferença entre os troncos marrons e folhas verdes e os troncos cinzas e galhos secos. Ambas não produzem nada, mas nós temos que produzir. Seja de forma rasteira, seja de forma alta, seja com pequenos frutos ou com enormes frutos, seja produzindo 10, seja produzindo 100, mas nós temos que produzir.
nós temos que gerar para o reino, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. No domingo, às 9 da manhã, vamos estar reunidos em mais um estudo bíblico. Conto com a sua presença, se assim você puder e quiser, e vamos também continuar produzindo conhecimento, produzindo maturidade na presença do Senhor. Amém? E outras tantas coisas mais. Então, domingo pela manhã, 9 horas, vamos estar aqui para mais um estudo bíblico. E à noite, 19 horas, vamos estar presencialmente no templo da Igreja Bíblica Semear, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa bênção do Senhor permaneça sobre você, sobre todos vocês, de forma grande, rica, poderosa e abundantemente, em o nome de Jesus. Tenha uma noite de paz, um restante de noite de paz, um sono tranquilo, revigorante, abençoador. Precisando de mim, continuo à sua disposição, e que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Boa noite, fiquem na paz. Até domingo de manhã, 9 horas, hein?